Fio Duna da Círculo na cor cru com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 16 correntinhas. Com 16 correntinhas, vamos iniciar a primeira carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir na quarta correntinha e fazer o segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, terceiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, quarto ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, quinto ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos no final da carreira. Com 16 pontos altos, terminamos o lado de cima. E vamos repetir o que fizemos aqui em cima, vamos fazer aqui embaixo. Observe que esta última correntinha, ela recebe o último ponto deste lado e vai receber o primeiro ponto para este lado. Antes de fazermos o primeiro ponto, vamos fazer 3 aumentos. Vamos fazer 3 pontos altos de aumento. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto. 3 aumentos, vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar e fazer o primeiro ponto alto para este lado. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, terceiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente, quarto ponto alto. Vamos repetir aqui os 16 pontos, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos aqui no final da carreira. Com 16 pontos altos, vamos fazer deste lado o mesmo aumento que fizemos aqui, 3 pontos altos. Vamos laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto. E vamos fechar a carreira nas correntes iniciais, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo, vamos iniciar a próxima carreira. Novamente 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, terceiro ponto alto. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Chegamos nos 3 pontos do aumento novamente. E vamos aumentar aqui também. Vamos laçar o fio, introduzir no primeiro ponto do aumento, fazer um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, outro ponto alto. Laçar o fio, introduzir
no outro ponto do aumento, fazer um ponto alto, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no último ponto do aumento, fazer um ponto alto, introduzir no mesmo lugar outro ponto alto. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Nas 3 primeiras correntes iniciais, vamos introduzir de baixo para cima, na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fica assim. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma correntinha, vamos introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior até chegarmos nos pontos do aumento. Chegando nos pontos do aumento, vamos aumentar novamente. Vamos introduzir no primeiro ponto do aumento um ponto baixo, introduzir no mesmo lugar outro ponto baixo, introduzir no ponto da frente um ponto baixo, no mesmo lugar outro ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto aumentado na carreira anterior. Tínhamos 6 pontos de aumento nesta carreira, vamos ficar com 12 pontos de aumento. Vai ficar assim. E vamos continuar aqui no próximo ponto, um ponto baixo, novamente fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto alto até chegarmos nos aumentos da outra ponta. Chegamos nos aumentos e vamos aumentar aqui também. Um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. Um ponto baixo no ponto da frente, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Um ponto baixo no ponto da frente, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos trabalhar dessa forma, 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos iniciar a próxima carreira no pontinho da frente. Vamos introduzir no próximo ponto, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes à altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto e vamos continuar desse jeito, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto baixo da carreira anterior por 42 vezes. Vamos fazer um total de 42 pontos. Com 42 pontos, vamos voltar trabalhando sobre esta carreira. Vamos deixar sem fazer esses 14 pontos, que é a parte dos dedinhos. Vamos virar, fazer 3 correntes à altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. No ponto da frente,
quarto ponto alto. Vamos repetir a carreira anterior, fazendo ponto alto sobre ponto alto, contornando toda a volta até chegarmos aqui, no final da carreira. Estamos terminando a carreira, vamos laçar o fio nas 3 primeiras correntes iniciais, de baixo para cima, vamos introduzir na terceira correntinha e fazer o último ponto alto. Vamos virar, voltar trabalhando sobre esta carreira, copiando do mesmo modo que fizemos a carreira anterior. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto, no ponto da frente, terceiro ponto alto, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira novamente. Terminando a carreira, observe como ficou. Vamos tirar a agulha, virar e vamos emendar as duas partes desta maneira. Vamos introduzir a agulha de baixo para cima na terceira correntinha, introduzir na laçadinha que nós tiramos a agulha, laçar o fio, passar por dentro da laçadinha e desta correntinha da frente, um ponto baixíssimo. Vamos introduzir no ponto da frente, observe, pegar o ponto de trás, olha, dessa maneira, laçar o fio e puxar, fazer um ponto baixíssimo, introduzir no ponto da frente, no ponto de trás, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra, introduzir no ponto da frente, no ponto de trás, veja, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra, introduzir no ponto da frente, no ponto de trás, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra, introduzir no próximo ponto, no ponto de trás, veja, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Costuramos 6 pontos, laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha. Fica assim. Em seguida, vamos fazer uma carreirinha de acabamento na parte de cima. Sem laçar o fio, introduz no próximo ponto, lace o fio e puxe. 2 laçadas na agulha. Vamos passar este fio na frente das 2 laçadas e levar para trás da agulha. Este é o ponto baixo com laçada. Introduzir no ponto da frente, puxar o fio, 2 laçadas na agulha. Passamos o fio na frente das 2 laçadas, por detrás da agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas. Introduzir no ponto da frente, laçar o fio e puxar, 2 laçadas na agulha. Passar o fio na frente das 2 laçadas, por detrás da agulha, veja, laçar o fio e puxar, passar por dentro das 2 laçadas. Vai ficar assim. Vamos contornar toda esta volta até chegarmos aqui no final da carreira. Você pode estar fazendo o ponto caranguejo ou ponto baixo normal. Terminamos a carreira contornando. Vamos introduzir neste fiozinho da costura, laçar o fio e puxar e fazer o último ponto baixo com laçada. Vamos introduzir neste primeiro ponto
com laçada, laçar o fio e puxar, passar por dentro da laçada e por dentro da laçada da agulha. Fechamos a carreira. Vamos laçar o fio, puxar e cortar o nosso fio para o arremate. Essa mesma carreirinha que fizemos aqui, o acabamento, vamos fazer aqui na parte de baixo também. Vamos pegar o fio e fazer um nozinho inicial. Ajustar bem, vamos emendar o nosso fio. Vamos introduzir no ponto baixo, laçar o fio e puxar 2 laçadas na agulha. Levamos o fio para trás da agulha e fazemos um ponto baixo com laçada. No ponto da frente, a mesma coisa. Laçamos o fio e puxamos, fazemos outro ponto baixo com laçada. No ponto da frente, 2 laçadas na agulha, outro ponto baixo com laçada. Aqui nós vamos trabalhar nesta carreirinha de pontos baixos, entre um ponto baixo e outro. Observe que nós estamos aqui, o próximo ponto é este aqui. Fazemos um ponto baixo com laçada. E agora vamos trabalhar aqui, olha. Veja a carreirinha de ponto baixo. Vamos introduzir assim, ó, entre um ponto baixo e outro. O próximo ponto baixo está aqui, entre um ponto baixo e outro. O próximo ponto baixo está aqui. Introduzimos aqui no meio, olha, entre um e outro. E vamos trabalhar desta maneira, contornando toda a sola do sapatinho, até chegarmos aqui onde iniciamos. Terminamos a carreira e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste mesmo fiozinho onde emendamos o fio. Laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar o nosso fio. Terminamos e vamos arrematar estes 2 fios. O fio na agulha de costura, você introduz a agulha de frente para trás, levando o fio para o avesso do sapatinho. E com esse fio, você vai descendo. Pode estar fazendo nozinho cego, caminha com o fio para dentro e pode cortar o fio rente. Fica assim o nosso sapatinho pronto e eu vou dar uma dica. Aqui eu iniciei a carreira de acabamento aqui para você visualizar melhor o caminho a fazer para a sola. Mas o ideal é que em vez de começar aqui na frente, começamos aqui na lateral, para que aqui na frente não fique sinal de arremate, de acabamento. Vamos fazer o outro pezinho exatamente igual a este. Fica assim o nosso sapatinho pronto. Eu usei o fio Duna para uma melhor visualização da aula, mas você pode estar usando os fios 100% algodão ou mesmo o fio de lã. Aqui
Na costura, você pode estar aplicando um lacinho, um botãozinho gracioso ou até mesmo uma florzinha em crochê ou uma florzinha em tecido.